Então, todos sois bem-vindos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Os versos 16 até o 26. Gálatas 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, disenções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O tema dessa mensagem é andai no Espírito. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que ela nessa noite possa nos ensinar, ó Deus, a forma como nós possamos abandonar aqueles procedimentos que não Te agradam, aqueles que são da nossa carne, que cobiçam contra Teu Espírito, Deus, para que nós possamos buscar sermos um instrumento nas Tuas mãos de santidade e refletir a imagem de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade e orienta-nos nessa noite, em nome de Cristo que eu amo. Amém. Essa passagem aqui de Gálatas, ela é muito tradicional quando se fala em andar em espírito, e também ela é de grande importância para a vida do crente, no seu relacionamento com o Deus, o andar em espírito. Nós lemos o versículo 16 na abertura: Digo, porém, andai no espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então, se nós estivermos andando no espírito, jamais os desejos da carne predominarão contra o espírito. Aqui nós estamos falando de pessoas salvas em Cristo Jesus. Por quê? Porque o homem natural, ele não consegue andar em espírito. Por quê? Porque ele não tem o Espírito de Deus. Ele não renasceu em Cristo Jesus. Então, todo aquele que é nascido de novo em Cristo, ele tem o Espírito de Deus e ele precisa andar em espírito. Para quê? Para não cumprir os desejos da carne, como diz o versículo 16. E quais são esses desejos? São ali os versículos 19 a 21. Não quer dizer, irmãos, que nós, andando em espírito, que nós não teremos luta. Não, nós vamos ter a luta. Por quê? Porque a nossa velha criatura habita conosco. Nosso eu, ele se mantém conosco. Mas nós andando em espírito, essa luta, ela vai ser uma luta facilitada pelo Espírito para que a carne não prevaleça, esses desejos não se aflorem, os hábitos antigos, tudo aquilo que nós fazíamos que não agradava a Deus, mas quando recebemos Jesus Cristo como Salvador, o Espírito vai, através da palavra do Senhor, nos guiar a fazer o que agrada ao Senhor. Então, pelo poder do Espírito, nós vamos bloquear o nosso velho eu, aqueles impulsos, aqueles atos pecaminosos que estão dentro de nós, mas que não vão ser manifestos, porque o Espírito vai estar transformando esses atos em atos que agradam a Deus. Então não serão atos pecaminosos. Então a vida dirigida pelo Espírito é uma vida não escravizada pela carne. Ela é dirigida pelo Espírito. Então o crente nunca pode esquecer que a sua carne ela é corrupta e ela continua corrupta. E esses versículos aqui que nós lemos ali do 19 ao 21 mostra aqueles pecados que comumente as pessoas no mundo fazem. Mas olha só, pecados que muitas vezes nós como crentes publicamente são perceptíveis na nossa vida: o ódio, a inveja, o comportamento de indiferença para com as pessoas, brigas, ciúmes, egoísmo. Tudo isso
mesmo como crente, é facilmente perceptível na minha vida se eu não for guiado pelo Espírito. E também ali relaciona alguns outros pecados que são pecados mais pesados, que nós, se não andarmos em Espírito, talvez eles não vão ser vistos pelas pessoas na nossa vida, de forma como o ódio visto, como amargura, como outros pecados são vistos. Mas eu posso estar escondidamente praticando. Escondidamente de quem? De Deus? Não, das pessoas. Mas Deus sabe tudo que está dentro do meu coração e todos os meus procedimentos, mesmo que o irmão, a irmã, o pastor não saibam. Deus sabe todas as coisas. Então essa relação desses pecados são pecados que nós ainda como crentes podemos praticar. É claro que um crente, ele pode ter ódio? Pode. Ele pode ter ira? Ele pode. São pecados que o nosso eu manifesta muitas vezes. Agora, eu como crente, eu não posso estar me prostituindo, eu não posso estar adulterando. Por quê? Porque isso é a prática da velha criatura. E se eu recebi Jesus Cristo como Salvador e ando em Espírito, esse tipo de comportamento não pode ser presente na minha vida. Senão eu tenho que fazer que nem Paulo diz lá em 2 Coríntios 13:5. Eu preciso me examinar se realmente eu estou em Cristo, se a fé que eu tenho é verdadeira, porque senão eu não sou salvo. Porque essas são práticas que até diante do mundo são abomináveis. Então, quanto mais um crente está praticando prostituição, idolatria, feitiçaria, heresia, inveja e outras coisas, não deve ser manifesto na vida do crente. Seja um pecado pesado, seja um pecado leve, ele não pode ser. Por quê? Porque nós somos nova criatura. As pessoas que não têm a Cristo, elas não podem ter domínio sobre isso, mas nós, se andarmos em Espírito, nós vamos ter domínio sobre esses pecados, porque o Espírito vai estar nos dirigindo, o nosso comportamento, manifestando obras da nova criatura. Por quê? Porque eu estou permitindo que o Espírito me conduza, de forma que o meu comportamento seja um comportamento que glorifique a Deus, que dê glória ao nosso Deus. Então, o salvo, depois de regenerado, ele possui essa promessa: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, se há um pecado que eu não consigo vencer, pega a Deus pela sua palavra: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que teu Espírito me dê o poder, porque a tua palavra diz: eu não vou cumprir aquilo que eu não quero fazer, mas dependa do Espírito de Deus, e Ele vai te dar a força necessária para poder fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então a palavra de Deus, ela deve ser a nossa regra de comportamento, ou seja, o meu padrão de fé e prática, porque só a fé, ela é muito vaga. Eu preciso praticar essa fé, demonstrar essa fé, o meu amor para com aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz, me salvando. Então o Filho de Deus em si, ele não tem poder sobre si mesmo para andar em espírito. E não é eu que decido a forma como fazer, é o Espírito. Eu não tenho poder, mas se eu me submeter ao Espírito, esse sim tem poder para me guiar. E é isso que eu preciso entender, pelo Espírito de Deus, não pelo meu esforço que eu vou agradar a Deus, é pelo Espírito que Deus me deu. A nossa responsabilidade é ter consciência disso e apenas depender e submeter-nos ao Espírito Santo de Deus, aplicando a sua palavra no nosso viver diário, meditando na palavra de Deus para termos o comportamento adequado que o Espírito nos dirige, né? Porque só pelo fato de eu receber o Espírito de Deus, não quer dizer que se eu não abrir as Escrituras, se eu não meditar na palavra de Deus, eu vou ter esse poder do Espírito. Não, ele vai se aperfeiçoando na minha fraqueza. Por quê? Porque a palavra vai me transformando naquilo que eu sou fraco, me dando vitória. Então, ser guiado pelo Espírito, irmãos, é andar com confiança na capacidade e no poder daquele que habita em mim, e não em mim mesmo, no poder que habita dentro de mim. Isso é andar em Espírito. Versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Não é o crente que guia, sim o Espírito. Depender do Espírito, andar é ter confiança contínua, permitir que Ele faça aquilo para o qual Ele veio habitar em nós.
Ele é o nosso selo da salvação, e Ele, sendo esse selo, esse penhor, Ele vai nos dar a vitória, Ele vai nos dar a força. À medida que nós nos submetermos, Ele vai nos dirigir a nossa vida, Ele vai mostrar os preceitos da lei, porque aqui Paulo está dizendo que, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por quê? Porque eu, por mim, eu não posso cumprir a lei, mas a palavra do Senhor, ela deve ser perfeita para a nossa vida, né? Paulo aqui fala para aqueles que achavam que ainda deveriam viver com a lei mesmo sendo salvo. Então, quando nós somos salvos, né, se eu quiser cumprir pela minha vontade a palavra de Deus, eu não vou conseguir, mas guiado pelo Espírito, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, justamente mais desejáveis, mais agradáveis do que o ouro, sim, do que o ouro mais fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Sejam agradáveis as palavras do Senhor na nossa boca. A prática da palavra do Senhor não deve ser um peso para o crente, deve ser uma delícia praticar aquilo que agrada ao Senhor, guiado não por mim, mas pelo Espírito de Deus. Então nós temos esse Espírito que o mundo não tem, irmãos. O mundo não tem capacidade de entender a palavra do Senhor e fazer o que agrada a Deus. Ele pode até andar em boas obras, mas essas obras não são frutos de uma pessoa salva em Jesus Cristo. Elas são uma justificativa diante de Deus para simplesmente achar que do jeito que está vivendo essa pessoa vai agradar a Deus, mas não. Então nós, como crentes, nós temos que ter mais ainda a consciência, porque tendo o Espírito de Deus, que nós somos transformados para andar nas boas obras, conforme diz Efésios 2:10, para que nós possamos manifestá-las na nossa vida, e isso só o Espírito de Deus. Então a lei, ela não tem peso para nós, ela deve ser agradável. Por quê? Porque nós devemos ter prazer em fazer o que agrada a Deus. E aonde eu me encontro? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Deus não nos proíbe de fazer nada, mas Ele tem prazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quer comais, quer bebais, ou façar outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. Isso só andando no Espírito. Não existe outra forma do crente. Então o apóstolo Paulo sempre se preocupou nas suas epístolas, nas suas cartas, em tratar sobre a santidade. E andar em Espírito, irmãos, é a forma de nós vivermos uma vida santa diante de Deus. Não há outra forma, porque na minha carne eu não vou agradar a Deus, por mais que eu queira, por mais bom que eu seja. Por quê? Porque nós fomos justificados em Cristo Jesus e recebemos esse Espírito para nos conduzir nas boas obras. Versículo 16, a parte final: não cumprireis a concupiscência da carne. Jamais vai satisfazer os desejos da carne. Mas é possível isso? É, pelo Espírito. Depender do Espírito, dia a dia. É o resultado da providência divina. Por isso que Ele nos deu o penhor. Por isso que Deus nos mantém ainda nesse mundo, para que nós possamos viver e sermos esse instrumento de Deus para testemunhar às outras pessoas, porque as pessoas estão olhando para nós, estão vendo a diferença, não porque o Davi é o Davi, não, porque ele é renovado pelo Espírito de Deus dia a dia e anda por esse Espírito, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Ele tem prazer em agradar ao Senhor e não a sua carne. Ele está crucificando dia a dia o seu eu e manifestando as coisas de Deus. Então não podemos compreender como é feito, mas é o Espírito que transforma isso dia a dia na nossa vida pela palavra do Senhor. O que nós entendemos e vemos é a mudança, se a pessoa anda ou não em Espírito. Por quê? Porque está tendo esses hábitos transformados dia a dia pela palavra do Senhor. Às vezes nós olhamos um recém-convertido e queremos que ele tenha o comportamento da mesma forma como um convertido
de 10, de 15, de 20 anos. Ou às vezes até um convertido de 10 e 15 anos não tem o mesmo comportamento de um outro convertido com o mesmo tempo de conversão. Por quê? Porque não está andando no Espírito. É um processo diário, é um processo muitas vezes mais acelerado na vida de alguns e mais lento na vida de outros, mas deve haver um crescimento espiritual através da dependência do Espírito de Deus, mostrar aquilo que realmente agrada a Deus, a vida de um novo convertido. Temos procurado, irmão, irmã, depender do Espírito Santo de Deus em todas as áreas da nossa vida, naquelas áreas que nós sabemos que somos fracos, ou temos tentado do nosso jeito agradar a Deus? Estamos nos contando o suficientemente inteligente porque temos o Espírito de Deus, mas ao invés de deixar Ele nos orientar, nós estamos fazendo e resolvendo os assuntos do nosso jeito? Precisamos depender do Espírito. A palavra de Deus nos mostra que Ele é indicado a nos conduzir neste mundo. Ele é indicado a nos conduzir no melhor caminho. Acreditamos nós, na verdade, que somos tão incapazes, como a palavra de Deus nos mostra em Romanos 7,18, e declara que o Espírito é suficiente para realizar todas as coisas dentro da vontade de Deus na minha vida? Eu tenho pensado dessa forma, que não posso fazer o que somente Ele pode fazer? Tendo começado nós pelo Espírito, no que concerne no plano da salvação, seremos agora aperfeiçoados pela carne, conforme diz Gálatas 3,3, ou o Espírito que vai nos aperfeiçoar? Então são perguntas pertinentes para uma vida cristã de santidade, nunca estabelecendo nós os padrões, mas a palavra de Deus estabelecendo os padrões de santidade para a nossa vida. E o apóstolo Paulo é um grande desafio, porque depois da conversão dele, ele se submeteu completamente ao Espírito, ele sofreu, porque ele queria agradar a Deus e não a sua carne. Quando nós encontramos questões na nossa vida cristã, irmãs, sem solução, é porque nós estamos vivendo do nosso jeito e não conscientes de que o Espírito possa nos dar o poder de enfrentar e resolver essas questões. Ele é a promessa de Deus, andar em Espírito, é a ordem do Senhor, e não cumprireis as concupiscências da carne. A Bíblia afirma de maneira categórica que o crente só deve viver pela fé. Porque o justo viverá pela fé, conforme Gálatas 3,11. Romanos 10,38, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não vai se agradar dele, diz Deus. Então, se nós temos fé na palavra de Deus, nós precisamos depender do Espírito para que ele realmente transforme a nossa vontade, pela palavra do Senhor, na vontade de Deus. E isso é diário, irmãos, crucificando a nossa velha criatura, através do andar no Espírito. A vida que honra a Deus é uma vida diária, que depende desse Espírito, que tem um objetivo. Eu levantei hoje, o meu objetivo hoje é dar glória a Deus através da minha vida. E para isso eu preciso andar em Espírito. A realização nunca é resultado de uma resolução minha, mas de uma dependência do Espírito. Eu tenho que ter a vontade, sim, mas eu preciso depender do Espírito. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Por quê? Porque ele dependeu do Espírito de Deus em tudo. Então, é um desafio para a nossa vida andar em Espírito. Entre a luta para realizar aquilo que só Deus pode realizar e a luta para manter uma atitude de confiança em Deus, para fazer o que só Ele pode fazer, o Filho de Deus tem a responsabilidade de se empenhar em permanecer em confiança em Deus, no Espírito. Então eu preciso confiar, eu preciso me submeter. É o objetivo da minha vida como crente, é a atenção que eu tenho que ter na minha vida. Um maquinista, para ele movimentar uma locomotiva carregada, ele não vai descer da locomotiva e ir lá para o último vagão e tentar empurrar toda a locomotiva. Ele não vai conseguir empurrar, por mais que ele queira.
Ele não vai conseguir fazer movimentar aquela locomotiva. Por quê? Porque o serviço dele, ele está indicado para quê? Para sentar lá no volante da locomotiva, fazer os procedimentos que são necessários, pisar no acelerador e fazer aquela locomotiva andar com todos aqueles vagões que tem carregado. Assim é a nossa vida, irmãos, o Espírito Santo. Ele precisa tomar conta, a direção, ele precisa sentar no acelerador e pisar fundo e nos levar para frente. Não é nós que levamos. Nós não podemos submeter o Espírito ao nosso sentimento daquele dia. Hoje eu estou muito triste, hoje eu estou muito alegre. Não, diariamente ele precisa nos conduzir para frente, olhando para Cristo e ele pisando no acelerador para que nós possamos chegar, quando Deus nos chamar, ser encontrado fiel, servindo ao nosso Senhor. Não tome o lugar do Espírito na direção da tua vida ou eu da minha vida, porque senão nós frustraremos os planos de Deus para aquilo que Ele tem para a nossa vida e não glorificaremos o Senhor. A principal luta na vida cristã é manter-se inflexível a nossa confiança e dependência do Espírito. Nós não podemos confiar em nós, precisamos ser confiantes no Espírito. Não deixe dominar qualquer problema que aconteça na sua vida, qualquer desconfiança, não deixe dominar o teu sentimento e fazer com que o Espírito não controle sobre essa circunstância. Permita que Ele te ajude a resolver, permita que Ele te impulsione para continuar olhando para frente e não para a circunstância, porque é a única forma de nós não cumprirmos a concupiscência da nossa carne, porque se nós dermos uma brecha, quando menos esperarmos, a nossa carne vai nos derrubar. Então, a maneira da vida do crente vivida, ciente de que depende do Espírito de Deus, no relacionamento diário com o Espírito Santo de Deus, a ação poderosa, fazendo aquilo que nós não temos capacidade de fazer. Através do Espírito, nós vamos transmitir a glória de Deus para esse mundo pecador. Se pelo Espírito andarmos, não satisfaremos as concupiscências da nossa carne. 1 João 5,4 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é a vitória que vence o mundo na dependência do Espírito de Deus. Aí nós vamos poder, irmãos, ao invés de cumprir as concupiscências da carne, cumprir o versículo 22, produzir frutos do Espírito, o amor, a paz, o gozo, a longanimidade, vamos manifestar benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tudo isso vai ser manifesto na nossa vida, para que as pessoas possam ver que realmente nós somos diferentes. Para praticarmos esses frutos, nós precisamos então ter esse relacionamento diário com Deus, desprovido do nosso eu, visando receber a glória de Deus através da nossa vida e não a nossa glória, demonstrarmos esses frutos através do Espírito que estará nos guiando. Só conhecendo a palavra de Deus, entendendo ela, os propósitos para a minha vida é que vai ser possível e eu vou fazer por fé, não o que me agrada, mas o que agrada a Deus. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne, versículo 24, com as suas paixões e concupiscências. Somos escolhidos por Cristo, escolhidos por Ele, mas aqueles que ainda não foram salvos, eles não podem crucificar a carne. Se você está aqui essa noite e não tem Jesus Cristo como Salvador, o convite é para que tu possa aceitá-lo como Salvador, para poder vencer a carne, crucificar em Cristo e poder andar em Espírito. 25 e 26, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Como igreja, que nós possamos ambicionar as ações que vêm de Deus, as ações celestes, as ações do alto. Gálatas 6,14, mais longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo fala isso. Por quê? Porque ele crucificou a carne dele e andou em espírito. Então, as epístolas de Paulo têm esse alerta para a nossa vida.
e tem o exemplo de vida dele, de um homem que não só exortava, mas dava testemunha de uma vida vivida em espírito. Andar em espírito é uma das coisas mais importantes que Deus providenciou para nos manter nesse mundo. E ela deve caracterizar a minha vida como crente e a tua vida, irmão, como crente. Que não seja a carne prevalecer sobre o nosso comportamento, mas o Espírito de Deus ser visto. E se você não tem Jesus Cristo como Salvador, seja presente aqui ou nos ouvindo, reflita sobre a necessidade de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Amém?